Os motins de Bristol de 1831 ocorreram de 29 a 31 de outubro de 1831 e foram parte dos motins de reforma de 1831 na Inglaterra. Os motins surgiram depois que o segundo projeto de lei de reforma foi rejeitado na Câmara dos Lordes, paralisando os esforços de reforma eleitoral. A chegada do juiz anti-reforma Charles Weatherell na cidade em 29 de outubro levou a um protesto, que degenerou em um motim. As autoridades cívicas e militares estavam mal focadas e descoordenadas e perderam o controle da cidade. A ordem foi restaurada no terceiro dia por uma combinação de posse camiteitas dos cidadãos de classe média da cidade e forças militares. Grande parte do centro da cidade foi queimada, até 300 mil libras esterlinas em danos causados e até 250 vítimas sofridas. O prefeito da cidade, Charles Pinney, foi julgado por não ter evitado o tumulto e absolvido. O comandante militar, Tenente-Coronel Thomas Brereton, foi levado à corte marcial por uma acusação semelhante, embora tenha se matado antes que seu julgamento fosse concluído. Um terceiro projeto de lei de reforma renovado foi aprovado em 1832, como o Great Reform Act, introduzindo mudanças radicais no sistema eleitoral. O governo local em Bristol também foi reformado com a aprovação do Municipal Corporations Act 1835. No início do século XIX na Grã-Bretanha, havia grandes discrepâncias no tamanho dos círculos eleitorais da Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns. Alguns assentos, os chamados Raton Barras, elegeram até 2 membros do parlamento, MPs, de um pequeno número de eleitores, enquanto assentos em novos centros urbanos, como Manchester, não tinham MPs. Em março de 1831, os Whigs tentaram introduzir um projeto de lei de reforma para resolver o problema. Isso foi derrotado no parlamento e o primeiro-ministro, A. Grey, renunciou. Grey foi devolvido ao cargo com maioria na eleição geral subsequente e introduziu um segundo projeto de lei de reforma. Isso foi aprovado na Câmara dos Comuns, mas foi derrotado na Câmara dos Lordes em 8 de outubro de 1831. Bristol, uma cidade de 100 mil pessoas, era representada por apenas 2 membros do parlamento. A rejeição do projeto de lei e a segunda renúncia de Grey resultaram em um período de agitação política que desde então tem sido caracterizado como o mais próximo que a Grã-Bretanha chegou da Revolução. Habitantes de cidades e vilas ficaram furiosos com o fracasso em aprovar o projeto de lei e houve distúrbios sérios em Londres, Derby, Leicester, Yeovil, Sherborne, Exeter, Bath, Worcester e Bristol. Os distúrbios em Birmingham foram tão severos que o regimento de cavalarias Catesgrays do exército britânico foi enviado para a cidade. Motins em grande escala eclodiram em Bristol, Nottingham e Derby. O Bristol Recorder, juiz sênior, Charles Weatherell foi um notório oponente do projeto de lei da reforma. Embora tenha recebido uma recepção de herói na cidade em 1829 por sua oposição à emancipação católica, ele gerou controvérsia em 1830 por declarar no parlamento que o povo de Bristol se opunha à reforma. A cidade havia, de fato, enviado uma petição de 17 mil nomes para apoiar a reforma e sediou grandes reuniões públicas pró-reforma na primeira semana de outubro. O próprio Weatherell era MP pelo bairro podre de Yorkshire, Boroughbridge. Boroughbridge, com apenas 48 eleitores, estava prestes a ser abolido pelo projeto de lei da reforma. Weatherell deveria comparecer ao tribunal de Assizes em Bristol no final de outubro.
O prefeito de Bristol e chefe de sua autoridade local, a Bristol Corporation, era Charles Pinney, um Whig e um apoiador do Reform Bill. Sua eleição, em setembro, pode ter sido arranjada pelos outros vereadores da cidade, que eram principalmente conservadores anti-reforma, para ganhar o favor de elementos pró-reforma e reduzir a probabilidade de agitação. Pinney, em virtude de seu cargo, era responsável por liderar a resposta das autoridades civis aos tumultos. Os cidadãos ficaram irritados ao considerarem Pinney, que não apoiava publicamente a reforma eleitoral desde que assumiu o cargo, como tendo abandonado a causa para se juntar ao establishment. A Bristol Political Union, BPU, sob William Hirapath, era uma organização-chave na cidade apoiando a reforma. Em 18 de outubro, a BPU interrompeu uma reunião de marinheiros que estavam discutindo a formação de um guarda-costas para a chegada de Uedarela. Em 24 de outubro, um motim foi evitado por pouco quando cidadãos pró-reforma protestaram contra a chegada de George Henry Law, bispo de Bath e Wells para a consagração de uma nova igreja em Bedminster. Law votou contra o projeto de lei da reforma na Câmara dos Lords. Dos 22 lords espirituais presentes, 21 votaram contra o projeto. O BPU se reuniu com os magistrados da cidade em outubro e concordou em manter a neutralidade durante qualquer distúrbio civil, desde que as tropas não fossem usadas. Hirapath cancelou o acordo em 25 de outubro, quando soube que os magistrados haviam solicitado que tropas fossem enviadas para a cidade. Hirapath declarou mais tarde que estava confiante de que poderia ter mantido a ordem na cidade, se as tropas não tivessem sido mobilizadas. O subxerife de Bristol tinha o comando de apenas 100 policiais e estimou que pelo menos 300 seriam necessários para lidar com o tamanho previsto dos protestos contra a Uedarela. Hirapath se recusou a permitir que membros da BPU fossem alistados como policiais especiais e havia poucos voluntários da classe média que eram tradicionalmente chamados para fornecer esse serviço. Os magistrados conseguiram alistar 119 voluntários, mas muitos deles tinham tendências violentas conhecidas. Apesar de terem o poder de fazê-lo, os magistrados não ordenaram que os yeomanry ou os soldados meios-salários e aposentados fossem convocados. No entanto, eles limparam as armas dos armeiros da cidade em caso de saque. Os magistrados da cidade solicitaram que tropas do exército britânico fossem enviadas para ajudar com qualquer desordem. O governo estava relutante em enviar qualquer uma, sabendo que seria impopular com o público, mas eventualmente o secretário do Interior William Lamb, segundo o Visconde Melbourne, autorizou o envio de uma força de 93 soldados para ser usada apenas no caso de uma emergência absoluta. Eram uma mistura de homens do 14º Dragões Leves e do 3º Dragoon Guards. O 14º era impopular em Bristol, pois havia se envolvido recentemente na supressão da desordem no West Country, onde ganharam o apelido de Blood Blues. Durante o curso dos tumultos, os homens deste regimento, reconhecíveis em seus uniformes azuis característicos, seriam vaiados pela multidão, enquanto os do 3º, um regimento baseado localmente, eram aplaudidos. O tenente-coronel Thomas Brereton era o comandante do 3º Dragoon Guards e liderou a resposta militar aos tumultos. Ele era um apoiador da reforma e, após os tumultos, seria acusado de ter simpatias pela multidão. Quando as tropas chegaram à cidade, os vereadores e magistrados se recusaram a ir à frente das tropas enquanto elas cruzavam os limites da cidade, como exigia a tradição. Os oficiais temiam que isso faria com que a multidão escolhesse seus negócios para saques e incêndios criminosos.
O local da entrada de Uedarel na cidade havia sido alterado por razões de segurança, mas logo se tornou de conhecimento comum e ele foi recebido por uma multidão em sua chegada em 29 de outubro. A carruagem que transportava Uedarel e Piney foi apedrejada e eles buscaram refúgio na Mansion House da corporação. A violência aumentou, principalmente depois que os policiais especiais realizaram uma série de ataques contra a multidão, um dos quais levou à morte de um membro do público. Houve disputas entre os dragões e os policiais sobre a percepção de mão pesada destes últimos. Piney falou 2 vezes com a multidão para tentar retomar o controle, mas sentiu que não tinha outra opção a não ser ler o React ao anoitecer, momento em que muitos dos policiais especiais haviam abandonado seus postos. O tumulto continuou noite adentro e a Mansion House foi invadida. O 14º Light Dragoons tentou deter o tumulto e matou um homem a tiros enquanto fazia isso. Uedarel fugiu da Mansion House pelo telhado para um prédio adjacente e Piney escapou para buscar refúgio na casa de um amigo, onde passou boa parte do dia seguinte. O saque da Mansion House continuou a partir das 7 da manhã do dia 30 de outubro, um domingo. Sua adega foi esvaziada e o prédio incendiado. Os esforços para controlar o tumulto foram dificultados por uma multidão de espectadores de classe média, que encorajaram os manifestantes. Piney ordenou que um aviso fosse lido nos locais de culto da cidade naquela manhã, ordenando a formação de um posse-comiteitas. No entanto, menos de 200 homens atenderam ao chamado e estes se dispersaram principalmente quando as autoridades cívicas falharam em organizá-los efetivamente. Parte do problema foi que as autoridades cívicas mudaram sua sede entre vários prédios diferentes. Isso significava que seus líderes eram difíceis de localizar em momentos-chave. Por exemplo, em 30 de outubro, uma força de 57 homens da Doddington Yeomanry chegou à cidade, mas foi retirada por seu oficial quando nenhum magistrado pôde ser encontrado para requisitar alojamentos. Hirapeth falou com a multidão, mas não conseguiu deter a violência. Mais tarde, ele se ofereceu para mobilizar os membros do BPU como uma força de manutenção da paz, mas foi recusado por Piney, que pensou que isso refletiria mal nas autoridades. Havia desconfiança entre os líderes cívicos e militares e confusão sobre quais ações tomar. As ordens de Piney para Brereton eram vagas e não autorizavam explicitamente o uso de força letal. Em um ponto, Brereton teve que dissuadir Piney de emitir ordens diretas para atirar na multidão. Brereton nunca havia servido em uma função de ordem pública antes e se comportou de forma indecisa. Ele consistentemente superestimou o tamanho da multidão rebelde e subestimou sua capacidade de controlá-la. Brereton pode ter sido afetado pelas críticas que as Forças Armadas receberam por suas ações em Manchester em 1819, nas quais 18 pessoas foram mortas quando a cavalaria atacou uma multidão no chamado Massacre de Peterloo. Uma investida dos 14º Dragões na Corn Street contra uma multidão que atacava a Council House resultou na morte de 2 homens. Brereton acreditava que um elemento do 14º estava provocando problemas com a multidão e, assegurado pela multidão de que eles se dispersariam se os Blood Blues fossem mandados embora, ordenou que eles se retirassem. Houve uma breve calmaria na luta, durante a qual Uedarel escapou da cidade disfarçado de mulher, mas a multidão depois atacou as prisões da cidade. Os poucos soldados da terceira guarda dos dragões que permaneceram na cena foram imputados para detê-los. A prisão de Bridewell, a prisão de Lawfordsgate e a prisão do condado de Gloucester foram invadidas e os prisioneiros libertados. Mais destruição foi infligida a casas, armazéns, pedágios e prédios cívicos,
particularmente na Queen Square, Princes Street e King Street. Houve uma tentativa de atacar a empresa portuária da Bristol Corporation e os portões do cais foram queimados. Incêndios no Bishop's Palace, na alfândega, no escritório de impostos especiais de consumo e em outros prédios foram supostamente visíveis de Newport, País de Gales. Os cânticos da multidão incluíam o "É apenas propriedade da Corporation", para justificar a destruição de prédios cívicos e abaixo as igrejas e consertem as estradas com elas. Sabe-se que várias bolas de fogo de estopa e piche inflamáveis foram fabricadas para uso por manifestantes, embora, de outra forma, eles estivessem armados apenas com paus improvisados, grades e ferramentas saqueadas de fereros. A destruição causada durante a noite de 30/31 de outubro, na qual muitas casas particulares foram atacadas, chocou os cidadãos da cidade. As classes médias foram provocadas à ação e cerca de 3.000 homens se apresentaram para o serviço no Posse Camiteitas na manhã seguinte. Mais 100 soldados do 14º Light Dragoons chegaram à cidade mais tarde naquele dia. Seu oficial, Major Beckwith, e um oficial de ligação do War Office, Major McWeef, assumiram o controle da situação, sem levar em conta a antiguidade de Brereton. Eles responderam a uma onda de manifestantes no lado sul da Queen Square com uma carga da 3ª Dragoon Guards que efetivamente reprimiu o tumulto. O Posse Camiteitas havia restaurado amplamente a ordem em toda a cidade quando o general Sir Richard Downes Jackson chegou de Londres com várias centenas de soldados para fazê-lo.